E aí, meus amigos, esse daqui é mais um programa Papo Reto. Antes de começar, você já sabe, curte esse vídeo, se inscreve no canal e compartilha com seus amigos, porque você sabe que dessa forma você nos ajuda a crescer e a gente alcançar cada vez mais pessoas. Hoje eu estou com o chefe Tambarotti. Isso, chefe Tambarotti. Isso aí, né? Ele que é do grupo dos escoteiros aqui de Cachoeiro, né? Um grupo voluntário que vocês já conhecem internacionalmente. É um grupo lá da Inglaterra, iniciado. Ele vai contar um pouquinho da história. A gente conhece muito por conta de filme americano, né? Os americanos têm essa cultura, né, dos escoteiros. Aquele filme Up, né, Altas Aventuras, que tem o escoteirinho lá que vai ajudar o velhinho. E acontece aquela coisa toda. Tudo bom, chefe? Tudo bem, um pouquinho nervoso, né? Tem uma experiência, sempre tá enfrentando desafio. Desafio é coisa de escoteiro, né? Desafio é coisa de escoteiro. Né? Isso aqui é pior do que subir montanha. Ah, é? Isso aqui é complicado. Mas vamos subir montanha? Vamos lá, vamos ver se a gente consegue chegar lá no topo dessa entrevista. Fazer fogueira e tal. Isso daí, com muita saudade, né? Porque dessa pandemia aí tá todo mundo aí já sonha, né? Tem pesadelos aí de enxergando um acampamento lá e ele não tá lá, né? As crianças devem sentir falta, né? Muita falta. Realmente nós criamos uma modalidade de escotismo chamado escotismo online e no começo foi aquela maravilha, vou ficar em casa agora, não precisava colocar, né, todas aquelas obrigações e tal, mas demorou pouco e começou a saudade dos acampamentos, dos abraços, dos jogos escoteiros. Mas eles foram resilientes. Vamos um pouquinho para a história, então. Vamos segurar um pouquinho isso daí, porque isso daqui é história recente. Vamos um pouquinho, como que começou os escoteiros aqui em Cachoeiro, né? Ou como pelo menos você começou a sua história com os escoteiros aqui em Cachoeiro? A minha história foi com os meus filhos, né? Eu tenho uma mágoa, né? Por que não me chamaram antes, né? Por que não... Mas eu entrei como pai de escoteiro, mas na verdade como aquele escoteiro frustrado, né? Gostaria de ser escoteiro do pequeno. Meus filhos passaram por lá e já tocaram a vida e eu continuei como voluntário. Eles entraram como escoteiros ou entraram como lobinhos? Na idade deles já foram como escoteiros, porque nós temos 4 ramos, né? Dos 6 anos e meio aos 10 e meio. Lobinhos, que é o primeiro ramo, né? E depois eles fazem a passagem lá para a Cidade dos Homens, tem toda uma coisa lúdica. Tem os escoteiros, que é de 10 a 15 anos, e depois tem os escoteiros sêniores, que já são os mais velhos um pouquinho, que já vai até os 18 anos, e depois tem os pioneiros, né, que é dos 18 aos 21 anos. E aí depois temos os voluntários, todos, que vai até os 100 e poucos anos lá, quando puder. Então você começou a sua história como pai de escoteiro, e aí ficando como voluntário, foi foi ajudando. E aí os seus filhos... Me laçaram, tem esse laço aqui, ó, né? Esse laço já era. Eu sei que esse laço aí é compromisso mesmo. É compromisso. Isso aqui cada grupo escoteiro, né, como é organizado, ele tem suas cores, né, diferentes, tem toda uma... Então aquilo que é o símbolo, como se fosse o brasão do clube, né, o logotipo, a marca, mas realmente o símbolo, simboliza essas divisões de grupo. Mas nós somos uma fraternidade mundial, né? E o símbolo da fraternidade, não sei se vocês já viram, mas é aquela flor de lis, roxinha, né? É o símbolo mundial. A flor de lis, ela representa muito essa questão de... representa um pouco de companheirismo, um pouco de virilidade, aquela coisa do trabalho, né? Ela tem no desenho da flor de lis, como ela tem 3 pétalas em cima, são os 3 compromissos que nós temos, né, para com o próximo, para conosco e para com Deus, né? Então aquele símbolo, ele tem outros símbolos aí, que é estrelinhas, que cada estrelinha tem 5 pontas, então são os 10 artigos da lei escoteira, né? Nós temos, por exemplo, uma agulhazinha no centro da flor de lis, que ela simboliza o norte, né? E todo ser humano ele tem que fincar uma bandeira aonde ele quer atingir, e a gente chama dessa bandeira que é a melhor versão de si mesmo, né? Eu estabeleci que lá no futuro tem um Robson Tambarotti melhorado, né? E eu tenho que me direcionar para esse Robson Tambarotti melhorado. Esse eu acho que é uma essência do desenvolvimento dos escoteiros. É sempre acreditar que existe uma versão melhorada, e se ele tomar decisões erradas e trilhar por caminhos não tão corretos, ele pode alcançar uma versão piorada dele, né? Isso é uma escolha pessoal e um resultado de um trabalho que é feito, né? Então, bacana, você entrou num tema que eu particularmente, eu conheço os escoteiros, como eu falei, filme americano, né? Aquela coisa, né, do menino que busca os broches, as insígnias, né? Eu ajudei um senhor de idade, eu ajudei, sei lá, fiz um acampamento, acendi fogueira, não sei, eu não sou muito do ramo, então a gente vê o que vê no filme americano, né? Só que
tem aquela coisa do escoteiro ser a criança que já desde novo sabe que tem responsabilidades, sabe que tem um compromisso com a sociedade, com a sua família principalmente, consigo mesmo, com a sociedade, com o meio ambiente, e aí trabalha e vai sendo gratificado, mas com o tempo ele entende que a maior gratificação não é aquela insígnia, é de fato aquilo que ele fez, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho pra gente, na sua experiência de acompanhar esses meninos, essas meninas, esses jovens que entram e que vão saindo, do crescimento pessoal de cada um deles. Porque eu imagino que deve ser de um crescimento muito grande. Porque você pensa, a gente fala muito, né, de que a família tem que ser presente, e isso realmente tem que acontecer, né, na escola e tudo mais. Mas parece que o grupo dos escoteiros, eles têm eles criam um laço familiar dentro do grupo, né? Os escoteiros como se fossem membros da própria família, né? O pioneiro lá é como se fosse um tio, né? E, então cria aquele senso de família, sem esquecer a família original, sem esquecer a sua comunidade local, porque as atividades que ele vai aprender, ele vai fazer na sua casa, vai fazer na sua comunidade. E isso é muito interessante, né? Como na sua experiência você vê esse crescimento dos meninos, dos escoteiros, né? Crescimento pessoal. A gente chama de progressão. Tudo que você falou ali me fez remeter sobre um tema que é vamos dizer assim, a coluna vertebral do movimento escoteiro mundial, que é o seu método educativo. Você falou dos Estados Unidos, né? E curiosamente o escotismo nessa fraternidade mundial, ele é mais muçulmano do que ocidental, né? Todos, nós estamos hoje em praticamente, eu até esqueci agora o número de países, mas que são 180, 190 e poucos países do mundo, né? E nós sabemos que o mundo não é só Brasil e Estados Unidos, né? O mundo é muito maior do que isso. Mas quais são os países que estão na ONU? Como o método escoteiro, ele é o que une toda a fraternidade, né? O que une não é só o nome escotismo, mas sim um método escoteiro. E o método escoteiro é o aprender fazendo, ao ar livre, o escoteiro andando com as próprias pernas, tem o seu propósito, né? Tem a lei escoteira, que ela tem apenas pequenas interpretações de acordo com a cultura de cada país, mas desde a sua fundação é o mesmo princípio. Então, isso faz com que se você encontrar com qualquer escoteiro, em qualquer país, qualquer cultura do mundo, né, vai ser idêntico, né? Você vai parecer que você está conversando com o rapaz da rua de trás, né? Porque vão falar sobre a mesma coisa, porque o método escoteiro realmente é o que nos torna aquela coisa única, né? Como é que eu lembro? É sempre atento, né? Sempre alerta. Sempre alerta. Sempre alerta. O Baden-Powell, que é o fundador do escotismo, né? BP, que era chamado BP, né? Então ele era muito criativo, além de ser ilustrador, ele era jornalista, fazia muitas coisas no militar, e ele criou o lema dos escoteiros, né? Então eu não sou muito bom de inglês não, né? Mas ele falava que ele era em inglês, né? Então ele falava be prepared, né? Seria estar preparado, né? E na tradução para português ficou, eu acho que lá em Portugal é preparados, aqui eu acho que fala sempre alerta e tal. Quando meu filho era escoteiro, e eu vou falar agora o nome de um nome que é reconhecido nacionalmente, né, no escotismo, principalmente aqui, que é o nosso chefe Haroldo, né? Tem até uma comenda chefe Haroldo e tal. E quando eu estive lá no grupo escoteiro, eu me lembro que eu estava conversando com o chefe Haroldo e chegou um lobinho, né? E afoito, correndo assim, passou por ele e não o cumprimentou, né? E naquele momento em diante o chefe Haroldo ficou meio disperso na conversa e prestando atenção naquele lobinho, e esperou o lobinho dar uma volta e tal. Aí o lobinho deve ter atentado e veio até ele, né, fazer o melhor possível, que é o lema dos lobinhos, né, que é o lobinho é o melhor possível, o escoteiro é sempre alerta. E aí quando eu aprendi exatamente sobre o sempre alerta com o chefe Haroldo, porque ele virou pro lobinho e falou bem assim: você sabe o que significa sempre alerta? E o lobinho ficou, né, um pouquinho assim, não sabia quais palavras usar. E ele falou o seguinte: olha para o seu redor, dá uma volta assim, e olha tudo que você com os seus olhos consegue enxergar. E aí você vai falar para mim tudo que você está vendo. Aí o lobinho ficou olhando, vejo um carro, uma árvore, e não sei o quê, ficou falando tudo que ele via, né? E quando ele terminou de dar fazer aquela 360 graus, e aí ele falou bem assim: o que é sempre alerta? É você conhecer o máximo que os seus olhos podem alcançar. Então seja curioso, pergunte como funciona, como é que aquilo chegou ali, como é que usa aquilo, entendeu? Porque a sua segurança vai depender daquilo.
né? Aí ele falou assim, quando você passou por mim aqui, você é um lobinho, imagina se eu fosse um urso, né? E você não me viu e passou desatento, o urso ia atacar o lobo e você estaria agora passando por dificuldade. Então, ele estava ensinando aquele lobinho, mas eu estava tendo uma aula ali com um grande velho lobo, né? Do que significa estar sempre alerta, e isso leva para a minha vida, né? Onde eu cheguei aqui, eu fiquei fazendo perguntas, né? Uhum. E como é que é essa foto? Por que aquela câmera está ali e tal? Esse é um pouco de um vício de escoteiro, né? Tem que estar sempre conhecendo ao máximo. Sempre alerta, né? Sempre alerta. Né? Então sempre deve ficar atento, né? Não adianta você estar atento se você não conhece, né? Conhecer as regras, conhecer as normas que regem onde você está. Então isso você comete menos falhas se você tiver esse comportamento. Você falou sobre desenvolvimento, a palavra que a gente usa é progressão. Progressão. Né? A progressão, ela tem 6 áreas de desenvolvimento e progressão: intelectual, emocional, espiritual, afetivo, físico. Não é? Então todos os jogos, atividades, tudo que a gente promove dentro do movimento escoteiro, ele sempre tenta desenvolver todas essas 6 áreas de desenvolvimento. Né? E esse desenvolvimento ele acontece também em dois níveis, duas estradinhas. Né? O desenvolvimento pessoal, porque não é o melhor possível, não é melhor que o outro. Uhum. Não é? É o seu melhor possível, é diferente do ser melhor que o outro. Então a gente não educa os garotos a serem os melhores um dos outros, mas ter sempre uma versão melhor. Então, se hoje eu caminhei 10 metros, não é? No próximo eu posso caminhar 15, né? E no próximo, então existe uma progressão cada vez maior no nível pessoal. Mas existe também uma progressão que a gente valoriza muito, que é a questão da cidadania, que é a progressão coletiva. Então todo escoteiro, seja lobinho na sua matilha, como nós chamamos as divisões da alcateia, ou seja na tropa, né, ou seja na patrulha que faz parte de uma tropa, né, tropa escoteira, ele tem o seu cargo, a sua função, né, suas responsabilidades. Então, no escoteiro não põe a mochila nas costas só para acampamento. Ele sabe que ele vai ser o aguadeiro para buscar água, ou ele vai ser o lenhador para cuidar da fogueira, ou ele vai ser o cozinheiro. Então, ele tem que se preparar antes para poder chegar lá. E ele sabe que se ele falhar na sua função, a patrulha vai falhar. Né? Se ele for o cozinheiro e esquecer de levar a comida, a panela, o pessoal vai ter que comer na mão, não tem improvisar. Então, ele sabe da sua responsabilidade, não pessoal, mas responsabilidade coletiva. Então, esses 2 desenvolvimentos, individual e coletivo, é que faz com que a gente construa um cidadão. Hoje nós tivemos uma deficiência profunda, né? Fomos entrar na seara política aí, que as pessoas só querem aquela coisa da brasa na minha sardinha, né? Que se dane a sardinha do outro. Então, nós vemos um mundo muito individualista, né? E acaba se dividindo, né? Esses problemas todos que têm se discutido, principalmente na pandemia, agora se discutiu muito. E o escotismo tem mais de 100 anos. O Baden-Powell é uma historinha linda, né? Quem puder ter tempo lá de pesquisar lá no Google, né? Sobre a história do Baden-Powell, do movimento escoteiro. Mas o escotismo continua sendo o grande remédio ainda para os nossos dias. Chefe, você falou aí dessa questão, e é interessante mesmo falar sobre isso, né? Dessa responsabilidade, né, com o coletivo. É um crescimento pessoal, é um crescimento individual, mas principalmente a partir de uma realidade, de uma coletividade. Você está junto numa sociedade, né? Você não ao mesmo tempo em que você é um ser individual, você também é um ser em comunidade. Você vive em comunidade. E os escoteiros, eles têm muito disso, de viver em comunidade. Como o senhor falou, de fazer as atividades, brincadeiras, os jogos juntos lá vocês têm uma base aqui na Ilha da Luz, né? Então os meninos vão para lá, as crianças vão lá fazer as coisas, ou vai fazer algum tipo de atividade fora. No entanto, veio a pandemia. Né? Como é que a pandemia atingiu vocês e o que vocês viram que talvez ou foi um prejuízo ou talvez foi um crescimento também para o próprio movimento? Olha, para entender como que os escoteiros passaram por esse momento, eu vou tentar mudar um pouquinho de assunto, vou lá um pouquinho nas origens, né? Nas origens. A origem do escotismo, ela partiu de um chamado protagonismo juvenil. Lá na África, tem uma história lá, não vou entrar aqui em detalhes, mas uma cidade ficou cercada, né? E um general, não foi o Baden-Powell, mas foi um amigo dele, percebeu que os jovens podiam fazer muito mais
naquele momento, né? Então eles criaram uma patrulha não, os cadetes de Mafeking, né? Que foi um grupo de jovens, porque eles eram muito ágeis na bicicleta, então eles poderiam fugir de bicicleta para poder ir lá e mandar recado para a Inglaterra, né? Através de telégrafo, foi toda uma história assim. E aquilo chamou muita atenção de Baden-Powell, que os jovens, nesses momentos de crise, eles têm uma capacidade muito grande de se reinventarem, de dar soluções, né? E não são um problema, como muitos colocam, né? Jovem é um problema, né? E eles podem ser a solução de muitas coisas. Então, por isso que eu estou colocando as questões da pandemia. E ele fez, em 1907, um acampamento na Ilha de Broncia, né? E ele fez uma experiência que foi colocar jovens de várias classes sociais diferentes, né? Imagina, filhos lá até da coroa inglesa e tal, junto com jovens bem pobres e tal. E eles falaram assim, nessa experiência ele colocou para acampar. E ele percebeu que quando as necessidades são comuns e quando as pessoas compartilham das mesmas necessidades, dos mesmos problemas e tal, as pessoas começam a ter uma empatia e tal. E toda essa experiência foi o que moldou o movimento escoteiro. Quando hoje o movimento se deparou com uma pandemia mundial, né, eu acho que todo aquele aprendizado, toda aquela filosofia, né, o princípio escotismo foi fundamental. Né? Você já deve ter ouvido a frase, por exemplo, dos mosqueteiros, né? Um por todos e todos por um, também é um dos lemas escoteiros, né? Um por todos e todos por um. E hoje, durante a pandemia, eu acho que isso também virou um lema daquelas pessoas que conseguiram entender como que nós vivemos em sociedade em momentos como esse, né? Você não é uma ilha, você faz parte, né? Tem até, vi muito na internet aquela historinha, né? Dos barquinhos, né? Nós estamos no mesmo barco, na verdade, né? Ou se estivermos em barcos diferentes, nós estamos no mesmo oceano. Nós estamos no mesmo oceano, na mesma tempestade, né? Se um afunda, afunda outro também. Então, foi fundamental. No primeiro momento, houve, desde março de 2020, primeiro com profissionais que conhecem muito, né? Por exemplo, nosso presidente, que hoje é Luciano Rodrigues, ele é professor de enfermagem, da Unescan, não sei exatamente, né? Mas é uma pessoa que tem um conhecimento científico muito grande. E ele coordenou muito bem essa questão, né? Falando assim, olha, eu me lembro que ele falava lá em março do ano passado, olha, isso não é coisinha de 2 meses, de 3 meses, né? Isso vai até meados de 2021. Ele chegou e falou isso, nossa, me lembro muito claramente. Muita gente achou estranho, ele falou assim, olha, porque as informações que nós temos hoje, então, primeiro, do ponto de vista científico, nós tomamos decisões muito acertadas, né? De cancelar naquele momento, e aí, muito rapidamente, com muita competência, foram criados uma nova modalidade de escotismo, que hoje já existem os escoteiros do mar, os escoteiros do nível básico, da terra, né, como a gente costuma dizer, e os escoteiros do ar. Né, são 3, como se fosse na Força Aérea. Eu não conheci os escoteiros do mar ainda nem do ar, não. Na verdade, a história do escotismo no Brasil veio com os escoteiros do mar. O escotismo chegou no Brasil, um pouco parecido com o futebol. Você já reparou que o time de futebol são clube regatas, náutico e tal? Tem muito a ver com a marinha, tem muito a ver com os esportes náuticos. E ele chegou através de um navio. E quando chegou os primeiros uniformes no Brasil, né? Os primeiros uniformes. Contando aqui rapidinho, eu sei que nosso tempo é muito curto, mas como é que chegou? Você perguntou como é que chegou em Cachoeiro, né? Mas é lindo, tem até quem aqui é fluminense, né? Tem um pouco a história, tem a ver com um pouco a história do Fluminense. Mas quando chegou no Brasil ali, surgiu em 1907 na Inglaterra, e já em 1910, 3 anos depois, você vê como a coisa era rápido, né? Chegou aqui no Brasil. Tinha um capixaba chamado Atílio Viváqua, jovem Atílio Viváqua, e ele ficou sabendo dessa história, ele começou já, ele era jornalista, né? Então ele começou já a escrever vários jornais na época, e ele já começou a falar, olha, existe uma coisa fantástica no mundo aí, que é o escotismo e tal, e começou a divulgar, dar o endereço da casa, né, do Baden-Powell e tal. E, voltando ao assunto que eu estava falando... Endereço da casa do Baden-Powell? Na época, para as pessoas escreverem para o Baden-Powell e tal. Foi uma coisa fantástica. Foi um movimento assim que chegou muito rápido. Eu fico admirado como naquela época, sem internet, 3 anos depois o escotismo já existia estruturado aqui no Brasil, depois de surgir na Inglaterra. Hoje talvez demoraria mais de 3 anos para chegar aqui. Pois porque hoje, muito embora o acesso é muito rápido, mas parece que as pessoas demoram muito para poder assumir um compromisso. Mas para resumir a história, como é que chegou aqui no Espírito Santo? Os clubes de futebol começaram a implantar grupos de escoteiros dentro dos clubes.
Já viu aquele lema, uma vez Flamengo, sempre, então, o lema é uma vez escoteiro, sempre escoteiro, esse que é o lema original, né? Olha. Ele é Martim de Babos, então quando ele foi escrever o hino do Flamengo, ele pegou o lema do grupo escoteiro que tinha lá e usou no hino do Flamengo, né? Ou se por exemplo, os sêniors hoje é a cor grenar. E os escoteiros é verde. Lembra o que é verde e grenar? É Fluminense. Né? Então tem todas aí. Por quê? Porque um dos diretores do Fluminense, que também era educador, chamado professor Gabriel Skinner. E Gabriel Skinner foi convidado por um secretário de instrução, que seria hoje secretário da Educação, do Espírito Santo, para poder divulgar essa nova ideia do escotismo aqui no Espírito Santo. Por quê? Eles conseguiram implementar isso já nos anos 20, né? Final dos anos 20, 28 e 29, eles implementaram o escotismo nas escolas do Espírito Santo. Então, todas as escolas públicas do Espírito Santo tinham escotismo naquela época. E o primeiro grupo de escotismo aqui no Espírito Santo, aqui em Cachoeiro, era a Tropa Escoteira Bernardino Monteiro, funcionava ali na Praça de Bernardino Monteiro, em 1929. Já tinha, na época, 200 e poucos escoteiros, muito mais do que nós temos hoje. Aqui, né? Então já começou a nascer o grande. E o Gabriel Skinner deu palestras e foi mimoso, todo o interior, e realmente foi um tempo auge do escotismo no Espírito Santo e no Brasil. Então, o Espírito Santo tem uma história muito bonita do escotismo no Brasil, porque foi logo de imediato, né? E como você falou sobre as três ramos ali, as três modalidades do escotismo, né? Então, ele nasceu como escotismo do mar, que nós temos um grupo escoteiro do mar em Vitória, né? Fantástico, isso tem um barco, tem toda uma coisa assim legal. Essa eu realmente não sabia dessa. Tem um traje diferente, o traje dele é branco, né? E tem os escoteiros bem parecido com a Marinha, né? Tem bastante com a Marinha. Tem os escoteiros do ar, que eles são muito ligados com a aeronáutica, realmente. E existe o básico, que é isso que mais nós conhecemos aqui. Estávamos até abrindo um grupo escoteiro em Marataízes, e até foi cogitado, nós estamos no mar, vamos fazer uns escoteiros do mar e tal. Mas aí logo entrou a pandemia, mas quem sabe a gente tenha, de repente, um grupo escoteiro do mar, né, em Marataízes, seria legal pra gente aqui. Pô, que legal. Cara, muito obrigado pela sua participação. Ah, já? Que pena, né? Pô, pois é, o tempo já está chegando, né, eu estava aqui me sentindo, eu estava desconfortável no começo, nervoso, mas agora estou sentindo assim. Agora já está em casa, pois é. Falar de escotismo é tocar pato pro brejo. Se sinta sempre à vontade para poder vir aqui, para poder falar um pouco mais sobre o escotismo. Acho que as boas ideias elas têm mesmo que ser divulgadas. Você quer deixar mais uma mensagem, pessoal? Não precisa nem chamar, só se dá 3 apitos, que onde eu tiver... Sempre alerta e já vem. Corro para cá, né? Eu acho que. E peço a todos aí, olha, que querem, de repente, conhecer um pouco melhor do escotismo, né? Colocar os seus filhos. Aos sábados, né? A partir das 2 horas da tarde, nós temos atividades na Ilha da Luz, presencial, né? Só aqueles sábados que tem algumas atividades, né? Eventualmente, mas vai sempre uma plaquinha lá dizendo se nós estamos lá ou não. E os pais devem conhecer melhor o movimento, a sua filosofia, o seu princípio. Não substitui a educação formal, é um método educativo complementar, né, à educação. E eu tenho para te dizer como experiência pessoal, né, melhora muito a performance do garoto ou da menina na educação, na própria escola, porque ajuda eles realmente na educação. Então é fantástico. Se você como pai não pode deixar passar, porque é questão de time, né? Quando vê os moleques já cresceram e você passou a oportunidade aí de dar uma experiência única na vida deles. Então você pai, você mãe, que tem o seu filho a partir de 6 anos e meio de idade, lembrando que é 6 anos e meio. No ano que fizer 7 anos. Tá, no ano que fizer 7 anos, o problema é se for no mesmo ano, né? Que ele fez os 6, né? Porque na verdade não é só a idade, mas ela tem que ser alfabetizada, né? Tem alguns requisitozinhos assim que para que ela possa então fazer parte mas nós somos 100% inclusivos, né? Inclusive nós estamos trabalhando muito fortemente de suprir uma deficiência que é nos qualificarmos para poder atendermos crianças com espectro autista, né? E outras necessidades, para que a gente possa também incluir esse tipo de inclusão, porque há um grande movimento hoje no escotismo nacional de inclusão, né? Em todas as áreas aí, étnicas e econômicas, física, né? Beleza. Então, você já sabe, vai lá na Ilha da Luz, dia de sábado, e coloque o seu filho para poder fazer também, porque é um trabalho muito bacana. Muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui, e até o próximo Papo Reto. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Um abraço.